Para conhecer o nosso negócio é importante a gente conhecer aonde que ele age, né? Então o nosso produto é um produto para a saúde e ele vai agir basicamente, esse primeiro produto vai agir basicamente nos intestinos. Então, primeiro a gente tem que saber que o intestino é a raiz do corpo humano. Ele tem algumas funções. Quais são elas? Absorve nutrientes, elimina toxinas, produção de serotonina, esse aqui é o hormônio da felicidade. Pessoa que não produz serotonina está sempre de mau humor. Produção de outros hormônios importantes para o funcionamento do nosso organismo. Controle do sistema imunológico e controle de inflamações. Gente, isso aqui é muito importante. O assunto inflamações está sendo falado o tempo inteiro na mídia, tudo que é lugar. Então é importante você estar atento a esse tipo de informação, porque isso aqui pode ajudar a salvar vidas, inclusive a nossa. Para a gente entender bem, a gente tem que conhecer o nosso intestino. O nosso corpo, ele tem uma colônia de bactérias. São muitas bactérias, são trilhões. Sendo que 80% dessas bactérias estão na microbiota, que são no intestino, né? O nosso intestino tem uma microbiota. Você talvez conheça como flora intestinal. O equilíbrio dessa microbiota tem funções importantes do nosso organismo. Então o que acontece? Você tem bactérias boas e ruins na microbiota. São bactérias que elas são patógenas e tem bactérias probióticas. Essas bactérias probióticas, elas têm uma função muito importante e que ela faz uma troca com a gente. Você alimenta essa bactéria e ela vai pegar os nutrientes que a gente precisa e vai levar para a corrente sanguínea, através das paredes do intestino. Ela decide o que é que passa e o que é que não passa para a corrente sanguínea. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, nós alimentamos mais as bactérias ruins. E essas bactérias aumentam de tamanho, em quantidade também. E aí o que elas fazem? Elas sobrepõem a vontade das bactérias boas. O que a bactéria ruim faz? Inflama os nossos intestinos. Lembra que eu falei das inflamações. E no momento que isso acontece, ao invés de entrar só o que nós precisamos da corrente sanguínea, começa a entrar coisas que não tinham que estar lá. Coisas que você deveria ter colocado no vaso sanitário, vai entrar nos seus vasos sanguíneos. Então, o desequilíbrio da microbiota intestinal, em que existe alteração na quantidade, qualidade e diversidade das bactérias, tem o nome de disbiose intestinal. Os grandes causadores de disbiose: alimentos com agrotóxicos, alimentos industrializados. Grave uma frase: é muito melhor você descascar do que desembalar. A grande maioria das pessoas, eu inclusive, e muitas pessoas, come muito alimento industrializado. Se você pegar o seu carrinho e olhar para dentro do carrinho do supermercado, você vai observar que poucas coisas tem ali que alimentam as bactérias boas. A maioria alimenta as bactérias ruins. Isso vai causar disbiose. Eu creio, né, olhando os carrinhos que existem no supermercado, depois que eu tive essa informação, eu percebo que todo mundo que eu conheço tem disbiose. Medicamentos causam disbiose também e estresse, né? A vida das pessoas estão cada vez mais corridas, as pessoas não têm nem tempo de se alimentar direito. A vida moderna tem os seus custos. E aí nós precisamos de algo para ajudar a impedir com que esses custos sejam muito caros. E quando eu falo ser muito caro, gente, no início, quando você começa a ter disbiose, você não tem exatamente uma doença. A disbiose ela não é doença, ela é uma condição. E esse desequilíbrio, quando você tem ele, começa a causar alguns sintomas. Por exemplo, prisão de ventre. Isso não é doença. Prisão de ventre, constipação, isso é uma condição. São sintomas. Significa que alguma coisa não está funcionando. Seu intestino não está funcionando bem. Tem pessoas que ficam mais de 3 dias sem ir no banheiro, gente. E se você não vai no banheiro 2 vezes por dia, já é um sinal muito perigoso que você tem, com certeza, disbiose. Não significa que você ir 2 vezes no banheiro por dia está tudo bem. Você pode não estar com a saúde intestinal perfeita, mas o teu intestino está funcionando melhor. Se não for pelo menos 2 vezes no banheiro ao dia, significa que você tem que acender a luzinha amarela aí. Mas isso aí é só um dos sintomas. Tem outros também. Dor de cabeça constante, enxaqueca, dores nas articulações. Tudo isso é causado, acreditem, pela disbiose. E se esse processo não for interrompido, virar um processo crônico, significa que você não interrompe nunca. O que vai acontecer? Lá na frente, aquilo que era um sintoma vai virar uma doença. Algumas são muito conhecidas e nós não queremos chegar nesse ponto. Não é verdade, gente? Câncer, osteoporose, artrite reumatoide, depressão, alterações gastrointestinais, esofagite, obesidade. Obesidade é uma doença. Com certeza a pessoa que está obesa está super inflamada. Esteatose hepática, baixa imunidade, alterações no humor. Lembra que eu falei da serotonina? Nós também produzimos melatonina no intestino, que é o hormônio do sono, né? O que vai te dar um sono perfeito, um sono tranquilo. Quantas noites você não consegue dormir bem? Isso com certeza é o teu intestino que não está funcionando bem. A grande maioria das doenças começa no intestino. Isso já era falado por Hipócrates. E hoje já está comprovado cientificamente que é assim. Aqui, gente,
tem pouquíssimas doenças que eu estou falando, mas se você pesquisar, você vai descobrir uma infinidade delas. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que interromper esse processo. E como é que você interrompe esse processo? Com alimentação saudável. Esse é o primeiro ponto. Qual é a grande dificuldade? Gente, quando você vai no supermercado, existe uma prateleira lá com produtos saudáveis, já perceberam isso? E normalmente o preço desses produtos que estão nessas prateleiras são o dobro do preço que estão no resto do supermercado. Talvez uma mensagem que está dizendo ali é o seguinte: bom, aqui tem produtos que é bom para bactéria boa, o restante é tudo para bactéria ruim. Claro que não é 100% assim, mas a grande maioria é isso. E esses produtos são muito caros. E aí você não tem também muito tempo de ficar preparando toda a alimentação, a tua vida é corrida, você está sempre fazendo um lanchinho na rua. Tem pessoas que estão ouvindo esse vídeo aqui que todo dia faz um lanchinho, come aí um refrigerante com um salgadinho, todo dia. Isso com certeza vai levar você num estado de desbiose e pode te levar numa doença no futuro. Você e quem você conhece que faz isso. E como que as civilizações evitavam a desbiose? Da cultura à tecnologia. Desde a antiguidade, alimentos fermentados ajudam na digestão e fortalecimento do sistema imunológico. E aí da ciência à tecnologia, no Japão e nos Estados Unidos, pesquisas apontam que alimentos fermentados são a melhor solução para o equilíbrio das bactérias intestinais. Eu vou passar um vídeo aqui que vai falar um pouquinho do nosso produto para você entender o que nós temos nas mãos e que o nosso produto ele vai te ajudar a interromper esse processo de desbiose, levar o seu intestino numa fase normal de funcionamento e todos aqueles sintomas que você tem ou que você conhece pessoas que têm vão desaparecer e vão evitar uma doença logo ali. Aí não sei quantos anos vai levar para acontecer isso, mas se você não interromper esse processo, isso certamente vai acontecer. Os produtos fermentados vêm sendo usados desde a antiguidade. Desde então, já se conhecia o valor medicinal dos produtos deste processo natural. Os chineses e os índios da América Central já usavam levedura para tratar infecções. Atualmente, o Japão é considerado um dos países de maior longevidade. Um dos grandes segredos deste povo é o consumo de alimentos fermentados. São alimentos que ajudam o organismo a ativar as enzimas e a limparem os intestinos. Hoje em dia, a alimentação industrializada e o estresse têm sido causas de diversas doenças modernas. O consumo destes alimentos processados provoca um grande desequilíbrio na flora intestinal. Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano e também é chamado de segundo cérebro? E que 80% das bactérias do nosso organismo estão nos intestinos? Quando existe um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, ficamos vulneráveis a diversas infecções. Diversos especialistas mundiais têm afirmado que a maioria das doenças começam no intestino. Nós temos como nos prevenir da maioria das doenças, cuidando da saúde de nosso intestino diariamente. The One Life uniu a cultura milenar com a tecnologia japonesa e desenvolveu um produto único. Zenko Juice. São dezenas de alimentos fermentados de maneira totalmente natural. Esses alimentos sem agrotóxicos são criteriosamente selecionados e cuidadosamente preparados através de um rigoroso sistema de produção. Somente após um período mínimo de 6 meses do início da produção é que se completa a fermentação total dos ingredientes. O produto final é um superalimento que fornece os nutrientes de maneira equilibrada para o bom funcionamento intestinal e fortalecimento do metabolismo. Consuma Zenko todos os dias e desfrute de uma vida leve e feliz. Zenko Juice, biotecnologia japonesa. Zenko, keep your balance. É um produto exclusivo da The One Life. Maravilhoso, né? Conhecemos aí o nosso Zenko Juice. O nosso produto é um produto único, exclusivo, não tem como copiar, inovador
e vai ajudar milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Eu arrisco dizer que bilhões. A hora que esse produto começar a rodar e as pessoas começarem a dar depoimentos dos resultados, com certeza esse produto vai espalhar de forma muito considerável. Bom, então vamos entender um pouquinho como é que é feito o nosso Zenco Juice. Primeiro, eles são fermentados, né? São alimentos fermentados, e o processo de fermentação desse produto é único e exclusivo e durante um período de no mínimo 6 meses. Ele é um composto com 80 alimentos diferentes. Pensa o seguinte, uma pessoa que se alimenta de maneira perfeita, não vou dizer de maneira perfeita, mas de uma maneira saudável, ela vai variar ali 30, 35 alimentos por dia. Se você parar para pensar, a sua variação de alimento hoje vai dar aí 8, 10, 12 no máximo. É o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Sendo que metade deles ou mais, com certeza são alimentos bons para bactérias ruins. Então nós temos aqui um composto de 80 alimentos. É como se você estivesse se alimentando, comendo 80 coisas diferentes, todos eles fermentados. E aí entre esses alimentos está frutas, legumes, verduras, algas, grãos, raízes, especiarias, coisas que talvez você não coma há muito tempo ou nunca comeu e que são essenciais para o nosso organismo. Todos os nutrientes que você precisa estão nesse produto, na quantidade certa. O que é que significa isso? Você tomando uma dose recomendada do Zenco Juice, as suas bactérias boas finalmente vão ter uma alimentação perfeita. Isso vai fazer com que elas aumentem de tamanho e quantidade e comece a haver um equilíbrio. Esse equilíbrio tem um nome de modulação intestinal. A cada 21 dias ocorre essa modulação. Nosso produto, ele dá 30 dias, mas a cada 21 dias existe um período que nós chamamos de modulação intestinal e o nosso produto é o único no mundo que faz isso. Quando você tem as suas bactérias equilibradas no intestino, o que nós esperamos ver de resultados? Nós queremos ver depoimento de melhor brilho na pele, aumento de disposição, controle do apetite, vai ajudar os obesos. Esse produto, para quem fez bariátrica, isso aqui é perfeito. Porque a pessoa que faz bariátrica, ela também tem ansiedade, ela deixa de ingerir. Vocês concordam comigo que se come menos e come pouca variedade, o que vai acontecer? Não vai colocar os nutrientes que precisam. Os idosos também têm problema com a alimentação, tanto de absorção como de se alimentar de verdade. Então isso aqui para idoso e para quem fez bariátrica é perfeito. E a pessoa que tem obesidade, ela às vezes não entende por que ela não consegue emagrecer, simplesmente porque as bactérias ruins não deixam ela emagrecer. Quando você tem esse equilíbrio, você vai conseguir emagrecer. Funcionamento do intestino, melhor aspecto da urina, controle da taxa de glicemia, controle da taxa de colesterol e triglicérides, fortalecimento do sistema imunológico, melhor humor, melhora o sono. Olha quantos benefícios. Eu estou falando de poucos, mas tem inúmeros benefícios que você vai ter ao adquirir e usar esse produto todos os dias. Então está apresentado para vocês o nosso produto Zenco Juice. Keep your balance. Mantenha-se equilibrado. Produto vegano, livre de glúten e que pode ser consumido por qualquer pessoa, não existe contraindicação. Maravilhoso, gente, isso aqui foi um achado. Eu estou tão feliz de poder ter um produto desse para mim, para minha família e de poder compartilhar isso com as pessoas.